Olá, bem-vindos à nossa preleção evangélica de hoje e, inicialmente, vamos fazer a nossa prece inicial, nos colocando tranquilos e serenos, procurando apaziguar a nossa mente, nos elevando ao plano maior, buscando a sintonia com os queridos amigos espirituais do nosso Centro Espírita SEC, para que possamos receber os benefícios desse momento de preleção. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos ler e refletir sobre o tema Os Trabalhadores da Última Hora, os últimos serão os primeiros. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens 1 e 2. Ele começa no item 1, trazendo a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, em síntese, ele diz que o reino do céu, isso está em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, tá? Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que vai buscar trabalhadores para sua vinha. Então, logo cedo, ele sai em busca de trabalhadores, encontra os primeiros trabalhadores e combina com eles de pagar um dinheiro pelo trabalho do dia inteiro que eles farão. E aí ele, na terceira hora, volta para a praça e encontra outros trabalhadores ociosos. E ele os convida, e eles aceitam. E ele diz o seguinte: venham para a minha vinha, dar-vos-ei o que for justo. Essa frase é importante para nós entendermos, para nós fazermos a interpretação no final. Dar-vos-ei o que for justo. Tá? E aí o dia segue e novamente na sexta hora e na nona hora ele faz o mesmo. E na 1ª hora ele faz o mesmo. E ele encontra com trabalhadores e pergunta: por que estáis vós aqui o dia todo ociosos? E eles respondem: porque ninguém nos assalariou. E ele diz: vem comigo trabalhar na minha vinha. Concluído o dia de trabalho, na 12ª hora, ele deu a ordem para o seu funcionário para pagar os trabalhadores de acordo com o combinado. E ele diz o seguinte: comece a pagar pelos que vieram por último e conclua pagando os que vieram primeiro. E assim o seu funcionário fez. E os que tinham chegado primeiro, foram reclamar com o pai da vinha, com o dono da vinha, dizendo que eles achavam que não era justo eles receberem o mesmo, ou melhor, os que trabalharam apenas 1 hora receberem o mesmo do que eles que trabalharam o dia inteiro. E o senhor da vinha diz: eu não combinei isso com vocês? Por que vocês estão reclamando? Toma o que te pertence. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? E ele conclui com o seguinte comentário: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vamos interpretar essa parábola, como toda a parábola de Jesus. Existem muitos símbolos, e é importante nós interpretarmos esses símbolos para chegarmos na moral da história da parábola, né? Então, a primeira reflexão aqui é o seguinte: o que importa não são as horas de trabalho, mas sim a qualidade do trabalho. A evolução espiritual nossa não é uma função das horas trabalhadas, mas sim da nossa capacidade, da nossa grandeza de reforma íntima, de adquirirmos novas aquisições morais e pô-las em prática. E aqui deixamos uma primeira reflexão. Jesus evangelizou a humanidade em apenas 3 anos, né? Então, o que representa o trabalho? O que representa o pai dono da vinha? Deus. O que é a vinha? A vinha representa o mundo. Os trabalhadores somos cada um de nós, que encarnamos com objetivos específicos de
prática do bem e de reforma íntima. E o trabalho é a nossa oportunidade de pôr em prática esses recursos que Deus nos dá na encarnação para nós corrigirmos o nosso passado e adquirirmos novas aquisições morais, né? E esse ponto é importante porque o trabalho aqui não tem a ver com o trabalho braçal, mas sim com o trabalho moral. Então, o trabalho significa a prática da caridade, do perdão e da reconciliação, a tolerância com aqueles que nos fazem mal, o amor, a paciência, a perseverança, a resignação. Muitas vezes, a maior oportunidade de trabalho que nós temos está dentro do nosso próprio lar, em que nós encarnamos com espíritos com quem temos laços de desafeto do passado. Outras vezes, a nossa maior oportunidade do trabalho tem a ver com nós mesmos, que passamos por sérias enfermidades que vão exigir de nós muita paciência, muita perseverança e resignação. Muitas vezes, o trabalho tem a ver com a necessidade de nós darmos o amparo a familiares enfermos, a idosos enfermos que dependem de nós, ou a outras pessoas fora do nosso círculo familiar em que nós somos chamados a socorrê-los. Então, cabe a nós identificar onde estão as oportunidades do trabalho. Quem são os trabalhadores da última hora? São aqueles que estão prontos para receber essas oportunidades de sacrifício pessoal e de dedicação pessoal em busca do bem que pode ser feito para o nosso próximo. É aquele que, durante o período de ociosidade, ele esteve pronto para começar a trabalhar, e que aquele ócio não foi resultado da sua preguiça ou da sua má vontade em querer trabalhar, ou seja, em querer pôr em prática as leis morais. E os trabalhadores que reclamaram simbolizam aqueles que ainda carregam a preguiça, a má vontade e que ainda têm os olhos de inveja e de egoísmo. Como ele diz aqui, como o pai da vinha diz aqui, por acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Então são aqueles em que ainda não conseguiram entender que o mérito depende deles e independe de horas trabalhadas. Afinal, para nós perdoarmos alguém, basta alguns poucos segundos, né? E por fim, vamos pensar na frase final aqui: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando nós encarnamos, nós nos comprometemos com algumas situações pelas quais vamos passar na encarnação. Encarnar com certos espíritos com quem temos compromissos de superar erros do passado, algumas situações de dificuldade financeira, de problemas de saúde, e inúmeras outras situações que nós, ao longo da vida, vamos percebendo que esses são compromissos nossos, né? Então, muitos são chamados. 100% das vezes, quando nós encarnamos, nós temos alguns compromissos pré-definidos. E nós recebemos recursos e amparo para que nós tenhamos sucesso em superar aquelas adversidades que passam no nosso caminho. Afinal, Deus nos dá as provas e expiações de acordo com a nossa capacidade de superá-las. E poucos os escolhidos, ou seja, muitas vezes nós fracassamos nessa nossa oportunidade. Abrimos mão, ficamos presos no nosso egoísmo, abrimos mão de auxiliar, abandonamos muitas vezes familiares e amigos que poderíamos ajudar.
Então, em essência, essa reflexão para que nós tenhamos essa lucidez em saber aproveitar as oportunidades com humildade e com proatividade. Então, com isso, vamos agora para as nossas vibrações. Vamos vibrar para a nossa humanidade, para todos os corações de todos que estão aqui encarnados, especialmente aqueles corações ainda endurecidos pelo ódio e pelo egoísmo. Vamos vibrar para todos os lares, que a semente do Evangelho encontre em cada um deles o solo fértil para o seu desabrochar. Vamos vibrar para os nossos familiares e para aqueles que cada um de nós individualmente queiramos deixar ou direcionar uma vibração para beneficiá-lo. Vamos vibrar para o nosso centro espírita, o SEC, que ele receba a luz do plano espiritual e que tenhamos sempre as boas inspirações no trabalho que fazemos. E agora vamos nos colocar de forma receptiva para podermos, de acordo com o nosso merecimento, nesse instante, receber o passe. E agora vamos fazer, se for do nosso merecimento, o passe à distância, pedindo para que o plano espiritual direcione para aquela pessoa que temos o desejo de também receber o benefício desse passe, que ela possa nesse instante também ser beneficiada. E agora então, fazemos a nossa prece final, agradecendo a Deus por essa oportunidade dessa encarnação, a Jesus pelos ensinamentos que Ele nos trouxe e a todos os amigos espirituais do nosso Centro Espírita pelo amparo e pela oportunidade que tivemos do passe. E assim damos por encerrada a nossa preleção dessa noite. Muito obrigado e um abraço a todos.